Oi pessoal, meu nome é Eric Lima e eu estudo análise comportamental, ou seja, comportamento humano, tá certo? Evidentemente, né, que quem me conhece sabe que eu uso essa análise comportamental e a neurociência, tá certo? Em análise comportamental tanto do homem como da mulher, tá certo? E trago isso para os relacionamentos, tá certo? De modo geral, tanto de uma parte como da parte da outra pessoa, ou seja, do homem e da mulher, tá certo? Eu vou dar um exemplo do grupo agora que eu fiz recente, tá certo? Onde muitas pessoas saíram do grupo, tá certo? Porque acharam, né, se poram, né, em lugar de especialista, em lugar de uma pessoa que sabe e tem experiência. E o que aconteceu? Eu fui atrás dessas pessoas que saíram do grupo, né? E quando eu entrei em contato com algumas, né, elas diziam assim, era padronizado. Ele tá com outra, ele já tá com outra família, então tá tudo acabado. Ele já está em outra, não tem mais nada que eu possa fazer, tá certo? Então, eu ainda tentei dialogar com alguns, né? Mas não tive retorno, né? Até que falar por mensagem é meio que ruim, né? Ainda mais pelo WhatsApp, né? O meu dia é corrido, então eu não tenho tempo para estar conversando de nenhum, né? Mas quem eu vi que eu senti ali de Deus ali de chegar para falar com essas pessoas, eu entrei em contato. Mas eu resolvi fazer mais. Pensei em fazer um vídeo, tá certo? Para esse canal que eu desenvolvi agora, tá certo? Que é Vamos Falar do Comportamento Humano, tá certo? Onde eu vou trazer o comportamento humano, tanto da mulher como do homem, certo? E isso eu vou trazer para essa área aqui e para vocês entenderem muitas coisas, tanto de um lado como de outro. Então, nós vamos falar de um dos maiores pavores da galera aí, que quando ele ou ela encontra outra pessoa ou está já em outro relacionamento após ter saído do término, tá certo? Ou está em processo de separação. Então hoje vamos desmistificar algumas coisas, vamos falar sobre relacionamento rebote, vamos falar sobre como você deve agir de uma forma a qual você possa entender, tá certo? A estratégia que você deve usar, os seus comportamentos durante esse momento, o que você pode fazer, entre aspas, o que você pode e não pode fazer, tá certo? Para poder diminuir um pouco aí, você ter, né, aquilo que você pode fazer e mudar a sua mentalidade em relação em agora já era, agora tá tudo acabado. Então vamos falar dos maiores problemas, é o medo, é o pavor que a pessoa tem quando isso acontece, ou outras características que passam a acreditar que não tem mais volta. Passa a acreditar que não tem mais possibilidade e acabam ficando nessa noia, nessa percepção aí de que não tem mais jeito. Aí começa a desandar tudo, começa a desandar completamente tudo. Então a gente tem que perceber isso, e é isso que eu quero trazer para vocês, tá certo? Para começar a desmistificar. Então o primeiro ponto que eu quero saber aqui, tá certo? Vocês deixem aí no comentário aí quem está passando por isso aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você não está sozinho ou sozinha. Você tem que entender que essa situação é muito mais comum do que você imagina. Então veja só, pessoal. A pessoa está com outra ou está com outro. Isso daí é, igual eu falei
igual eu falo no divórcio, tá certo? E daí? Muitas pessoas, principalmente os homens, tá certo? Eu digo principalmente, tá certo? Pela estatística, tá? Pela estatística. É uma situação onde, poxa, mas agora ele tá com outra, mas agora eu não sei do que. Aí vem o ego e o orgulho que não aceita essa situação. Ou seja, ele não tá mais com você, ele não gostaria mais, etc e tal, ou ele não tá mais com você, estão separados, na cabeça dela, toca a sua vida, que eu toco a minha, esse tipo de situação, tá certo? Eu não tô contigo, tá certo? Mas a gente fica nessa prisão emocional. E aí, tá certo? Muitas pessoas vão cair aonde? No problema do não perdão. Então veja só. Primeiro, o que é um relacionamento rebote? Muitas pessoas, pelo incrível que pareça, perguntam o que é rebote? O que é rebote? Pessoal, rebote é um relacionamento que acontece normalmente muito próximo ao rompimento. Eu estou falando de dias, às vezes pode ser alguns meses, tá certo? Mas um relacionamento que acontece muito próximo da outra pessoa, tá certo? E ela tem características, tá certo? De certa forma de padrões. Não são 100%, mas tem algumas características, tá certo? Que entregam que aquele relacionamento é um relacionamento rebote. Ou possivelmente rebote. Então, entrega que esse relacionamento seja possivelmente rebote. Normalmente ele é muito intenso, ele é mais curto, de período de começar logo depois e assim por diante. Então muitas pessoas ficam desesperadas. Agora ele está com outra pessoa. E um detalhe, essa condição da relação rebote muitas vezes coloca você em estado de preocupação e de mais desespero ainda, porque essa relação rebote ela tem uma intensidade grande. O que significa isso, Eric? Tem intensidade grande. Significa que parece, inclusive, que essa outra pessoa está muito, muito feliz. Que ela encontrou o amor da vida dela, tá certo? Então, quem aí de vocês percebe a situação? Porque a pessoa do outro lado, ela tem essa sensação e para ela essa sensação é real naquele momento. Então, entenda isso. O que a pessoa está vivendo do outro lado hoje, que fala que é a maior felicidade do mundo e etc, é de fato algo que para ela é uma realidade, que para ela é algo muito legal, que de fato, nossa, eu encontrei o amor da minha vida. E aí vai se confundir com o outro contexto, né, que é a outra questão de estudo comportamental, tá certo? Que eu vou falar para você mais para frente, que é a tal da limerência, tá certo? Às vezes a limerência acontece, tá certo, no relacionamento rebote, que é onde a pessoa fica loucamente apaixonada. E aí a sensação é que dá é que agora já era, agora game over. Então, o que eu falo? Qual o problema dessa informação que eu estou dando? E é onde que eu quero que você tenha bastante consciência. O problema dessa informação que eu estou dando é que as pessoas ficam procurando os sinais para saber se é limerência, se é rebote, o que significa, quanto tempo demora um rebote. Entende, gente? Quanto tempo o relacionamento rebote dura? Quanto tempo dura essa limerência? E aí eu viro para a pessoa e eu tenho que dizer para você,
por que você quer saber disso? Por que você quer ter essa informação? O que essa informação vai verdadeiramente te ajudar? Eu te pergunto. Você já ficou curioso para saber essas informações? Porque provavelmente eu creio que sim. Porque parece que é um alívio que você tem quando você tem alguma informação para tentar entender o que está acontecendo do lado de lá. Mas só que isso declara e grita para mim o quê? Uma fragilidade emocional sua, e isso coloca você no processo de quê? De ficar entregando, stalkeando, querendo saber, cuidando da vida da outra pessoa e não cuidando da sua vida, que é o que importa, é a sua vida. E não é porque é para você superar a pessoa por causa da sua vida, e sim para que a sua vida seja extraordinária, para que para frente você tenha uma nova chance com a pessoa. Entende, gente? A questão não é a outra pessoa, a questão é você. Mas isso é um ponto que eu quero sentar do seu lado, tá certo? Preste bem atenção, o que é que acontece? Eu sei que você tem essa ansiedade, essa angústia, essa curiosidade. Não é por mal. Então você não fica curiosa ou curioso porque você quer, porque é uma necessidade emocional. Mas o que eu quero te dizer é que esse tipo de comportamento seu, de emoção que tá te sufocando, é um alerta para que você trabalhe uma situação em você. Se você tá com esse processo, entende? Se você tá com essa dor emocional, tá na hora de você começar a olhar para a única pessoa que importa e que vai te devolver a chance, que é você. Então eu preciso que você entenda que a pessoa estar com outra pessoa não é algo que vá impedir você. Você tem que arrancar essa crença de você. Ela tá com outra pessoa, ele tá com outra pessoa. E daí? Agora já era. Não. Por quê? Não é que você vai se humilhar, vai se rastejar. Mas ele já tá, é muita humilhação. Você não vai fazer nada disso. Você não vai fazer nada para se rastejar. Você tem que entender, em primeiro lugar, o que você quer para você na sua vida. E para você entender o que você quer verdadeiramente, você precisa saber quem você é, a sua identidade, o seu comportamento, o que você merece. Você tem que trabalhar essas três frentes. Enquanto você não entender isso, você não trabalha o seu desenvolvimento para poder saber o que você quer e para saber se posicionar nessa briga. Então, eu sei que é sua família. Então, você não estaria vendo esse vídeo agora. Entende? A sua família é prioridade na sua vida. A sua família, o seu casamento, esse relacionamento, ele tem uma importância para você. Então você não estaria vendo esse vídeo agora. Então você não estaria resolvendo uma forma de resolver isso. Você estaria fazendo qualquer outra coisa. Então eu quero que você coloque esse tipo de situação na sua mente. Então, gente, a pergunta é: aonde você está nessa situação? Você é uma pessoa que está curiosa, que quer saber o que está acontecendo do lado de lá, quanto tempo dura? Eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Você quer ter uma noção? Um rebote, em uma média geral, tá certo? Eu vou dizer 100% dos casos? É claro que não, gente. Ser humano não é uma fórmula matemática. Então a gente faria uma receita de bolo
que tudo estaria bem, né? Não funciona dessa forma. Mas, né, um rebote, ele dura aí, em média, tá certo? Pode durar até um ano e pouco, um rebote. Entende? E tem gente que tá aí com 2, 3 meses aí de separação, a pessoa entra em outro relacionamento e tá jogando a toalha. Porque você deixou de acreditar. Você agora acha que é impossível. Você acha e acredita naquele que você está vendo e que você está olhando é algo definitivo. Você está criando uma história para você saber acreditar que não tem mais jeito. Só que tem uma situação muito importante que você tem que entender. Que é uma situação seguinte. Tudo que você acredita, você atrai e muda o seu comportamento, porque aquilo que você acredita e o que você pensa vai moldar os seus estados emocionais. O seu estados emocionais é o que vai moldar o seu comportamento e a sua atitude. É que essa pessoa já está mais de um ano. Pode acontecer? Pode. Mas a questão é o seguinte, gente. Você está preocupado com o que está acontecendo lá? Se a pessoa teve algum insight de querer voltar. Se a pessoa teve algum insight de querer voltar para você, querer ter uma nova chance e tiver espiando, tá certo? E você está preocupado com o que está acontecendo lá, ele vai chegar para você e vai olhar para você e vai dizer assim: o que mudou? Pronto, eu sou o ex, né? Aquilo que eu olhava para outra pessoa e estou olhando para você, passar na mente dela, né? Ou dele, e querer se aproximar de você, né? E o que vai acontecer? E você não ter desenvolvido, você está da mesma forma que ele ou ela saiu, a primeira visão, né? E o primeiro pensamento que ele ou ela vai ter vai ser assim: o que mudou? A pessoa está do mesmo jeito. Ou seja, você teve a oportunidade, mas não aconteceu o jeito que você queria. Por quê? Porque você não mudou nada, você está do mesmo jeito. Então a grande jogada é essa. E aí o que mudou na vida? Nada. Então ele vai olhar, eu vou estar do lado da pessoa para ter o mesmo futuro que eu tinha. Eu não quero ter o mesmo futuro do passado. Isso é para ter que seja diferente. Entende? Teve um aluno que disse assim: 1 ano e 5 meses. E ainda tem jeito? Gente, tem gente que votou com 5, tem gente que votou com 18. Tá entendendo? Então você para de se impressionar e ficar se sabotando, porque isso é um processo de autodestruição. Você fica preocupado com isso. Enquanto você está preocupado com o tempo, a pergunta que você tem que responder verdadeiramente é: o quanto você sabe o que você merece, já se transformou e mudou o processo. Mudou o processo seu interno. O quanto você tem outra percepção, uma outra energia. O quanto isso ainda te deixa triste. O quanto isso você ainda acredita ser impossível. Enquanto você só está deixando o tempo correr para ver se alguma coisa muda e ver se a pessoa percebe o quanto você é importante, o quanto você está se tornando uma pessoa incrível, que é quase impossível de ser ignorado ou magnética, o quanto você está agindo na sua vida, o quanto você é feliz hoje. O quanto você é feliz hoje.
Então, gente, vocês estão tá virando a chave aí, tá caindo a ficha de vocês. Que enquanto você estiver preocupado com o que a outra pessoa está fazendo ou deixa de fazer, você está vivendo a vida da outra pessoa e você está deixando a sua vida. Então, as suas chances, tá certo? É baseada no que você está vivendo hoje. Se você está vivendo e está buscando se desenvolver, então as suas chances vão aumentar. Se você tá ficando da mesma forma, tá agindo da mesma maneira, muitas vezes é sufocador, sufocadora, você não está se desenvolvendo. Então, supostamente, mais na frente, aquela pessoa ficar com curiosidade, vai voltar e vai ver que você tá a mesma pessoa e vai dizer: eu não quero, porque eu não vou viver a vida que eu vivia com a mesma pessoa. Se é para voltar, eu quero voltar para viver uma vida diferente. Então, você não desenvolveu, perdeu a chance. Simples assim. Então, vamos tirar isso da mente aí e deixar de jogar a toalha por pouca coisa. Busque dar uma chance, tá certo, para sua família. Busque dar uma chance para o seu relacionamento. Porque isso, gente, é importante. A base é a família, tá certo? Então, baseado nisso, qualquer um sacrifício, esforço da nossa parte, principalmente para você, tá certo? E para a sua família, tá certo? Então, eu espero que eu tenha deixado aí bem claro, né? Foram questões que foram abordadas no grupo, né? Algumas pessoas que queriam jogar a toalha, né? E jogaram, não sei dizer se elas jogaram ou não. Eu sei que eu conversei com elas, né? Mas resolvi trazer aí esse vídeo aí para vocês, tá certo? Para esclarecer melhor. Então eu peço para vocês aí, se vocês gostaram, deixa o like, tá certo aí, se inscreve no canal, tá certo? Que esse canal aqui é falando sobre o comportamento humano, tanto do homem como da mulher, e isso vai lhe ajudar, tá certo? A entender o processo da outra pessoa, tá certo? Tanto que saiu até aqueles que ainda estão no relacionamento, tá certo? E é muito interessante você entender a cabeça da outra pessoa, porque você entendendo a cabeça da outra pessoa, você evita brigas, evita também desgaste, evita muita coisa. E por isso que existe aí a análise do comportamento humano. Eu espero que vocês curtam aí, tá certo? E deixem seus comentários aí o que vocês acharam. E fica atento aí para os próximos vídeos aí. Dependendo aí dos seus feedbacks que você derem aí, tá certo? Perguntas que você deixarem, eu vou fazer baseado nisso, tá certo? Então, fiquem todos com Deus.